Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. É isso mesmo, esse curso é 100% gratuito e completo, passando por certificações que exigem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR. E para ajudar você nessa jornada de preparação, eu adicionei alguns elementos que são muito importantes, além do conteúdo que é cobrado dentro desses exames de certificação. Eu coloquei aqui para vocês mais de 90 exemplos que vão ajudar você nesse processo de assimilação e principalmente retenção do conhecimento para aplicação no momento da prova. E o segundo ponto importante é a correção de exercícios inéditos para você se preparar para os exames de certificação na área de privacidade e proteção de dados. E para finalizar, ainda temos um simulado, uma prova avaliativa da All Privacy. Ao final desse processo, se você for bem nessa prova, acertando 75% das questões, você também pode ter um certificado emitido aqui pela All Privacy. E se você acha que acabou, você pode fazer o download do material completo do curso aqui na descrição dos vídeos. Pessoal, é muito importante que esse tipo de conhecimento chegue a mais pessoas possíveis. Então, ajude-nos a compartilhar esse tipo de conhecimento e também deixa sempre aquele like e faça comentários e sugestões de novos conteúdos aqui para o canal. Vamos ao vídeo. E estamos fechando agora aqui nossa bateria de solução de questões inéditas e resolução de questões inéditas. E mais do que só a resolução, é uma resolução comentada dessas questões, né, que vai ajudar você aí nessa preparação, nessa jornada de preparação para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. Pessoal, tá gostando até agora? Chegou até agora aqui comigo, então se você não se inscreveu ainda nesse canal, tem alguma coisa errada, né? Então se inscreva nesse canal e não só pelo curso, né, que eu estou oferecendo aqui para vocês, mas pelos próximos cursos, deixa a notificação lá, o sininho marcado também, porque eu vou colocar outros cursos, né? Muita gente já está pedindo nos comentários ou mandando aí pessoalmente também para mim, um curso que trata toda a parte de ISO 27000, né? E eu estou preparando isso para vocês, né? E assim que tiver disponível já vou soltando aqui no nosso canal, então esteja inscrito para receber as notificações desses vídeos. E também temos os vídeos semanais, né? Então toda semana estou produzindo aí junto com a equipe da All Privacy vídeos semanais aí sobre esse tema da Lei Geral de Proteção de Dados, sobre os conceitos de privacidade e proteção de dados, os conceitos de segurança de informação. Vamos lá então à última parte, dando continuidade, parte 4, então agora colocando aqui nos slides para você, questão da 16 a 20. Vamos lá. Bom pessoal, questão 16. Sobre a revisão de decisões automatizadas, ponto que assim, é bastante cobrado aí nas provas de certificação. É incorreto afirmar, né? O controlador deverá fornecer, sempre que solicitado, informações claras, adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a realização de decisões automatizadas. Então, letra A. Letra B. O titular não tem o direito de solicitar revisão de decisões automatizadas, né? Letra C. Quando houver um segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar uma auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamentos automatizados, né? Decisões automatizadas de dados pessoais. Bom, pessoal, a gente tem 3 alternativas aqui, tá pulando na frente aqui a alternativa que está incorreta, né? Mas vamos comentar ela. Então, a alternativa incorreta é a B, né? O titular de dados não tem o direito de solicitar revisão em decisões automatizadas. Apesar do processo de revisão automatizada pode envolver algoritmos de inteligência artificial ou algoritmos complexos, processos matemáticos envolvidos, o titular tem o direito de solicitar uma revisão dessas decisões tomadas de forma automatizadas, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados coloca isso como sim um direito aí do titular, ok? E as outras alternativas estão corretas, então, né? Então elas estão corretas. Então o controlador ele tem que sim oferecer informações claras de como está sendo feito, quais são os critérios para essas decisões automatizadas, né? E quando a gente fala que tem segredos comerciais ali, né? Industriais envolvidos, né? A autoridade nacional ela vai poder
fazer algum tipo de auditoria em cima disso, né? Sobre tentando buscar qualquer tipo de aspecto discriminatório em relação a essas decisões automatizadas. Né? Então estava fácil essa, já começamos fácil esse bloco, né, pessoal? Vamos a 17 então. Sobre o consentimento, vixe, essa aqui dá para fazer inúmeras questões, né? Mas sobre o consentimento, é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. O consentimento, desculpa, gente. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, com exceção de algumas autorizações genéricas para o tratamento. C. O consentimento pode ser revogado por procedimento gratuito e facilitado, inclusive, já falamos disso em outras questões anteriormente. Cabe ao controlador provar que o consentimento foi obtido em conformidade, né? Então, o que não é correto afirmar, né? Então, o que não é correto afirmar é que o consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas. Aqui está certinho essa primeira parte, né? Aí ele completa, né? A questão completa, com exceção de algumas autorizações genéricas para o tratamento. Pessoal, não existe autorizações genéricas quando a gente fala de consentimento. Falamos demais disso nos nossos vídeos aí durante o curso, ok? E então as outras alternativas estão corretas, né? Isso significa que as outras alternativas estão corretas. Então é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Então eu pego uma vez o consentimento daquela pessoa e saio tratando dados dela para outras finalidades. Isso não posso. O consentimento pode ser revogado de forma gratuita e facilitada, como a gente já falou. E cabe ao controlador provar que aquele consentimento foi sim obtido em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? Facinho essa, né, gente? Vamos para 18 então. Um terceiro não autorizado teve acesso a dados pessoais tratados por uma empresa. Nesse caso, tem-se uma violação de qual pilar de segurança de informação? Opa, mudou o assunto, né, gente? A gente estava falando aqui de aspectos mais voltados para o contexto da Lei de Privacidade e Proteção de Dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, olha só, né? E aqui a gente vai falar um pouco sobre aspectos de segurança de informação. Então, um terceiro teve acesso a dados pessoais, né? Um acesso não autorizado a dados pessoais tratados por uma empresa. Que está violando aí? Confidencialidade, integridade, disponibilidade ou a função de hash? Então, o que foi violado aí sobre os pilares aí da segurança de informação? Bom, pessoal, o que foi violado está bem claro, né? É o princípio, o pilar da confidencialidade, daquele que só as pessoas autorizadas, né? Ou melhor, não só pessoas, né? Mas pode ser softwares autorizados, equipamentos autorizados, têm acesso a dados, aqueles dados pessoais, né? Que estão sendo tratados. Então, isso você consegue garantir isso por algumas ferramentas, usando controle de acesso, criptografia e por aí vai, ok? Bom, integridade não é, porque a integridade na verdade, uma garantia, um pilar que mostra que uma informação, um dado pessoal não sofreu alteração durante o seu processo. Então, desde a sua criação, ele não sofreu nenhuma alteração não autorizada, porque ele pode sofrer alteração, mas não autorizada durante esse processo. Disponibilidade é que um dado pessoal, nesse caso, né, ou um dado, né, ele está disponível, então você consegue acessar ele a todo instante dentro do ciclo de vida dele, dentro das políticas de acesso, né? Então ele está disponível, tem que garantir a disponibilidade daquela informação, daquele dado. Função de hash, na verdade, é uma forma de você garantir a integridade da informação, então ela não está dentro de um pilar, ela é uma ferramenta, né, para garantir. Vamos lá. Questão 19. Qual a relação entre privacidade e proteção de dados? Essa cai a rodo nos exames, né? Então a gente pode ir lá. A partir da privacidade, pode-se garantir a proteção de dados. Somente a partir da proteção de dados pode-se atingir a privacidade. Não existe relação entre privacidade e proteção de dados. A proteção de dados é uma das ferramentas, uma das formas de atingir os requisitos de privacidade. Bom, pessoal, a questão correta aqui é a última, né? Então, isso acontece bastante, inclusive profissionais entenderem que as diferenças entre privacidade e proteção de dados, né? Existem diferença entre elas, né? Mas isso não significa porque existem diferenças, elas não estão relacionadas. Na verdade, elas estão
fortemente relacionadas. E a relação que se estabelece entre elas é que a proteção de dados é uma das formas, olha só, uma, não é a única, né? Uma das formas de se atingir os requisitos de privacidade por meio da proteção de dados, ok? Então, a partir da privacidade pode-se garantir a proteção de dados? Não, é o contrário e não é só por esse único modo, né? Que é a letra A. B. Somente a partir da proteção de dados pode-se atingir a privacidade? Olha a palavrinha forte aí, pessoal. Somente. Não, tem outros aspectos que você pode garantir a privacidade, tá? Sem ser utilizando as ferramentas de proteção de dados, né? Não existe relação entre privacidade e proteção de dados, acabamos de falar que existe, né? Tem diferenças, lógico, elas são diferentes, mas elas estão relacionadas, ok? Vamos dar continuidade então. Puxa, estamos chegando na última aí, quem diria, hein? Passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. Bom, quanto ao conteúdo da notificação de um incidente de segurança, é incorreto afirmar. Olha só, aconteceu então um problema, um vazamento, um ataque cibernético, e aí você precisa fazer uma notificação do incidente de segurança, né? O que é incorreto eu afirmar sobre o conteúdo dessa notificação, né? Deve conter a descrição, letra A, deve conter a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, apenas nos casos de dados sensíveis. Deve conter as informações sobre os titulares envolvidos. Deve conter, letra C, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção de dados. E letra D, as medidas que não foram ou que serão, as medidas que foram, desculpa, e que serão adotadas para reverter ou mitigar, né, reduzir os efeitos do prejuízo desse incidente de segurança. Então, o que é incorreto afirmar? Pessoal, o que é incorreto afirmar é a letra A, com certeza, né? Então, nessa notificação, você tem que colocar tudo que está ali para baixo, na B, na C e na D, né? Mas dá uma olhada na nossa alternativa A, isso está incorreto, né? Deve conter a descrição da natureza dos dados pessoais afetados. Essa primeira parte tá ok, tá certo, tá? Mas aí ele continua, apenas nos casos de dados sensíveis, já isso não é uma verdade. Então, é no caso de qualquer tipo de dado, não no caso de dados sensíveis apenas, né? Então, torna essa questão aí, a questão afirmativa incorreta e faz dela a alternativa correta dentro dessa questão, tá? Mas, aproveitando, pessoal, quando você vai fazer, então, conteúdo de uma notificação, ele tem que ter, sim, informações sobre os titulares de dados envolvidos, vazou dados, por exemplo, né? Que informações desses titulares envolvidos, deve conter medidas técnicas e de segurança utilizadas para proteção de dados, e deve também conter todas as medidas que você adotou para reverter ou mitigar os efeitos e prejuízos desse vazamento, por exemplo, ok? Então, dessa forma aqui, a gente finaliza os blocos de questões inéditas aqui para os cursos, né, preparatórios, para esse curso preparatório para certificações na área de privacidade e proteção de dados. Bom, pessoal, você pode entender que esse vídeo aqui é o último vídeo do curso, né? Já que a gente já passou todo o conteúdo e agora a gente está num bloco extra aqui de 4 vídeos, né? Que eu estou comentando as questões. Mas, na verdade, eu quero deixar esse curso vivo. Então, a partir desse bloco aqui, eu vou adicionar materiais complementares ao longo do tempo, principalmente porque todo esse conteúdo que a gente viu aqui foram para certificações baseadas na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Mas muitas certificações são baseadas na GDPR. Então, nas próximas, né, na evolução do curso, eu vou colocar então vídeos extras aqui que cobrem parte de conteúdos que são exigidos em certificações baseadas na Lei de Proteção de Dados Europeia, na GDPR. Ok? Bom, pessoal, eu agradeço muito vocês terem me acompanhado até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Não é tão fácil preparar tudo isso, são os slides, colocar tudo isso no ar, tem um pouco de edição, então dá uma trabalheira aí preparar todo o set aqui para gravar. Eu conto com a ajuda de outras pessoas aqui, né? Então só estou aqui como host de vocês na apresentação, mas tem na verdade outras pessoas que me auxiliam nesse processo, então eu queria agradecer fortemente todos eles, que é a nossa equipe aqui da All Privacy. E vamos fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas e vamos criar novos cursos aqui desse canal. É só vocês me pedirem aí, deixar na sugestão. Eu fico muito à vontade para responder todos os comentários e sugestões que vocês colocam, ok? Pessoal, vamos em frente, Se você está pronto aí para
se inscrever num exame de certificação. Eu desejo muita sorte para você nesse processo. Não demora muito para fazer isso depois que você viu o curso. Eu tenho certeza que vai ter êxito nessa empreitada. Boa sorte. Vamos seguir, gente. Vamos fazer com que mais pessoas se tornem especialistas nessa área de privacidade e proteção de dados. E você pode atuar de várias formas, como eu falei para vocês, dentro da sua empresa ou como consultoria nesses processos de compliance. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo do curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. Pessoal, gostou desse conteúdo? Achou ele importante? Vamos fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis. Então ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal. Importantíssimo, deixe seu like em todos os vídeos, faça seus comentários e principalmente faça sugestões de novos conteúdos. Vou ter o prazer aqui, junto com a equipe da All Privacy, para preparar esse novo conteúdo para você.